Eu quero saudar os meus irmãos em Cristo Jesus e amigos católicos com a doce e insondável a paz do Senhor Jesus. Eu quero, neste conciso estudo, meus irmãos, concernente à escatologia. Às vezes, quando falamos na palavra escatologia, quem sabe, deve causar algum assombro para alguém que não está preparado a ouvir esta palavra. Mas esta palavra, meus irmãos, meus amigos, não é uma palavra de assombro. Ao contrário, é uma palavra de despertamento, uma palavra que, quando é ministrada, está dizendo que nós devemos estar sempre em vigilância. Glória a Deus. E na manhã deste dia, irmãos, eu quero trazer um conciso conteúdo concernente à escatologia. O que é escatologia? Escatologia do grego é eskratos, que significa extremo ou último, que pregado ao sufixo logia, estudo, né? Forma o significado literal de estudo das últimas coisas, ou muitos falam estudo dos últimos dias, e outros falam também estudo do final dos tempos, até outros falam em estudo do fim do mundo. Cada um interpreta de maneira que vê que dá e está dentro do contexto escatológico. Irmãos, eu quero fazer uma pequena introdução para dar uma continuidade a um estudo que eu tenho certeza que muitos dos meus irmãos e amigos vão tirar proveito. Eu quero falar concernente à natureza da segunda vinda de Cristo. Eu creio que muitos irmãos que já estão bem aprofundados neste assunto sabem, e creio que alguns ainda não sabem, não estão conscientes da situação, que a segunda vinda de Cristo, ela não será uma segunda vinda espiritual. Isto quer dizer, invisível, mas será uma segunda vinda visível. Eu digo não espiritual como que aconteceu ali na descida do Espírito Santo no dia de Pentecostes, espiritual, como na conversão dos pecadores, que a conversão acontece com o convencimento do Espírito Santo espiritual. Isso está tratando de espiritual, a qual a segunda vinda de Cristo não será espiritual. Como também se trata na expansão do cristianismo. Porque ela chama-se foi uma vinda espiritual. Porque é uma vinda que nós sentimos, nós não vemos com nossos olhos carnais. Mas a segunda vinda de Cristo, meu irmão, o advento será visível, será pessoal, corporal. Então aqui nós vamos tirar algumas duvidazinhas para meus irmãos, que ainda eu creio que ainda não estão atualizados concernente a este assunto. Eu quero que meus irmãos não se espantem, meus amigos não se espantem, porque é um conciso estudo concernente à parte da escatologia. Eu tenho certeza que muitos irá tirar proveito. A segunda vinda de Cristo, ela é pessoal e corporal, como o trocinho tenho falado. Fala sobre a parousia. A parousia, o significado desta palavra significa presença pessoal. Os irmãos podem ler ali em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 11, 1 Tessalonicenses 4, 14 a 17. A palavra parousia, ela é usada nas seguintes passagens. Não pode ver ali em Mateus 24, 3, 27, 37, 39. 1 Coríntios 1, 8, 15, 23 também, 1 Tessalonicenses 2, 19, 1 Tessalonicenses 3, 13,
4:15 e 5:23, 2 Tessalonicenses 2:1, Tiago 5:7, 2 Pedro 1:16, também tem 3:4 e 12, 1 João 2:28. Nós podemos ver, irmão, que nas seguintes passagens ela está referindo-se a homens. Vê ali 1 Coríntios 16:17, Filipenses 12:12, 2 Coríntios 10:10. Ela será visível. Apocalipse indica a visibilidade da vinda do Senhor Jesus. Estou falando, irmão, não é Apocalipse, eu estou falando concernente a palavras que eles usavam, Apocalipse, que indica a visibilidade da vinda do Senhor. Está em Apocalipse 1, 7, 9 a 11, Mateus 24, 26, 27, 30, Lucas 21, 27, Tito 2, 13, 1 João 3, 2 e 3, Isaías 52, verso 8, está também em Oséias 5 e 15. O termo Apocalipse é usado nas seguintes passagens: Romanos 8, 19, 2 Tessalonicenses 1, 7, 1 Pedro 1, 7, 13, 4, 13. O termo epipraneia significa aparição, manifestação. É usado tanto para o primeiro advento, que nós vamos ver em 2 Timóteo 1, 10, como na segunda vinda, que acontecerá. 1 Tessalonicenses 2, 8, 1 Timóteo 6, 14, 2 Timóteo 4, 1 e 8, Tito 2 e 13. Agora eu falo para os irmãos quais são os sinais precedentes da segunda vinda de Cristo. Já é bem conhecido os sinais precedentes da segunda vinda de Cristo, que são as palavras mais usadas e pronunciadas, conteúdos bíblicos mais usados em nossos dias atuais. Primeiro são os sinais nos céus. Está em Lucas 21, 25. Que diz: haverá sinais no sol, na lua e nas estrelas, na terra as nações estarão em angústia e perplexidade com o bramido e a agitação do mar. Aí, para fazer uma interação ainda, para complementar o conteúdo, no versículo 26 ainda diz: os homens desmaiarão de terror, apreensível com o que estará sobrevindo ao mundo, e os poderes celestes serão abalados. Aqui são os sinais que acontecerão nos céus. Existem os sinais na terra que nós já vimos vários sinais destes acontecer. Está em Lucas 21, 25, parte B, Mateus 19, 28 e Mateus 24, 6 a 8. Um dos primeiros sinais, eu creio que já é bem visto, é bem presenciado pela humanidade, que é o sinal sobre o terremoto, Mateus 24, 7. O segundo sinal é peste, já vimos muito também as pestilências assolando a humanidade, Mateus 24, 7. Está também ali guerra e fome, é o que nós estamos presenciando, meus irmãos. O outro sinal é progresso científico, como a gente tem visto a evolução da ciência, experiências que os homens estão fazendo com animais e com o próprio ser humano. Então nós estamos vendo todo esse progresso científico, são dos sinais. Está em Daniel 12, 4. Está também em Neemias 2, 4. O outro sinal é a apostasia. Isso não se fala, que nós bem estamos vendo a igreja de todos os lados, formando religiões, seitas de todos os lados, de todos os ângulos, se fadando na área concêntrica. Então, nós temos vemos. Agora vem outra aqui, 1 Pedro 4, 13, 2 Timóteo 4, 1 e 4, 1 Pedro 2, 1 e 2. E o outro último sinal é tempos difíceis. Isso aqui nós já estamos vendo acontecer. Os tempos estão difíceis. Nós podemos ver as atribulações, perseguição concernente à palavra de Deus. Temos em 2 Timóteo 3, 1 e 5, Tiago 1, 5, de 1 a 8, concernente tempos difíceis. Tudo isso são sinais que nós já estamos presenciando em nossos dias atuais. Então isto quer dizer que a vinda do Senhor, ela está próxima. Irmãos, eu quero ler aqui em Mateus capítulo 10 e 22 para
para começar esse conciso estudo que eu fiz sobre escatologia. Mateus 10, versículo 22 diz assim: e odiado de todos sereis por causa do meu nome. Jesus estava falando isso, irmão, para os seus discípulos. Mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Então, irmãos, isso não é um assunto, não são coisas, quando vier acontecer o que já está acontecendo, ser odiado. Isso não é coisa de nós nos ficarmos espantados, não. Porque Jesus, ele previu isso, Jesus falou sobre isso. Jesus ensinou, orientou e capacitou os seus discípulos para isto, para que o evangelho eles fosse difundido e chegasse até a nós, como realmente chegou, através da palavra de Deus. Então não é coisa de nós nos espantarmos, meu Deus, fulano está me odiando, fulano está desejando a minha morte, fulano está desejando que eu não prospere. Não, irmãos, isso não é coisa de nós nos espantarmos, não. Quem conhece a palavra de Deus não há como se espantar. Tão somente orar e vigiar e pedir a Deus para ajudar-nos a preparar, porque a qualquer momento a trombeta soará e os salvos em Cristo Jesus se encontrarão com Ele nos ares. Então vamos nos preparar. Irmãos, eu quero falar aqui na manhã deste dia, concernente a esse estudo, concernente que fala sobre as 7 promessas que Deus tem preparado para o crente no céu. 7 promessas que Deus tem preparado para o crente no céu. Eu quero ministrar, irmãos, esse conciso estudo para meus irmãos, que fala sobre as 7 promessas para os salvos em Cristo Jesus. Mas essas promessas é para aqueles que perseverar e conservar a palavra de Deus até o fim. Essa promessa não é, irmãos, para quem vai dar um começo, vai ficar a meio do caminho. Essa promessa não é para aqueles que pensam em retroceder. Essa promessa não é para aqueles que pensam que só vai chegar a terça parte do caminho, depois voltará ou ficará parado. Não. Essa promessa é para quem continuar perseverando na fé em Cristo Jesus. Em Mateus capítulo 10, com 22, que já tenho lido para os irmãos, que a promessa é para aqueles que perseverar até o fim. É para aqueles que perseverar até a morte, como aconteceu com os apóstolos de Jesus. A primeira promessa, irmãos, que Deus tem dado para nós, Jesus Cristo, Filho de Deus, tem dado para nós através da visão concernente o seu apóstolo João, ali na ilha. A primeira promessa foi a promessa de vida eterna. Ao que vencer, dar-lhe-ei a comer da árvore da vida que está no meio do paraíso de Deus. Para simplificar mais, ser mais categórico, no meio do jardim de Deus. Está Apocalipse 7, 2, 7, parte B do versículo. Irmãos, a árvore da vida foi criada por Deus e colocada no jardim do Éden para Adão, para que Adão comesse e vivesse eternamente. Mas por causa da sua falha, por causa da desobediência do homem, infelizmente, Adão e Eva, eles não tiveram este privilégio de continuar a morar no jardim santo de Deus. Irmãos, para que tome da árvore da vida, para que nós tome e coma e viva eternamente, o seu Deus, ele lançou fora do jardim do Éden. Os irmãos sabem que no momento em que o homem pecara contra o nosso Criador, ele foi lançado para fora do jardim. Nós podemos ver ali em Gênesis 3, 22, parte B e 23. Mas os salvos, nós que perseverar até o fim, a Bíblia diz que nós vamos comer da árvore da vida e viver eternamente. Isto é para quem perseverar até o fim. Eu volto a refresar de novo. Não pare.
de buscar a presença de Deus, sempre vigiando e buscando a presença do Senhor, porque a qualquer momento a trombeta soará e os salvos em Cristo Jesus irá se encontrar com nosso Senhor Jesus Cristo nos ares, para que nos ares o nosso Jesus Cristo ele dê continuidade à nossa ida até a glória do Pai. A segunda promessa, irmãos, que Deus tem feito para nós é que nós não vamos sofrer o dano da segunda morte. Nós não vamos ser lançados no lago de fogo e enxofre. Isto para quem perseverar até o fim. O que vencer não receberá o dano da segunda morte. Apocalipse 2:11, a parte B. E a morte e o inferno foram lançados no lago de fogo. Esta é a segunda morte. Apocalipse 20:14. Sabemos, irmãos, que biblicamente, que para a pessoa ter seu nome escrito no livro da vida, é necessário que ela se arrependa dos seus pecados e confesse Jesus Cristo como o seu Senhor e Salvador de sua vida. Nós sabemos muito bem disso. E diz que com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou entre os mortos, será salvo. Então, nós temos esta incumbência de crer na morte e na ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Vamos pode ver ali em Romanos 10:9 e o versículo 10. Pois, irmãos, a terceira promessa para os salvos é receber um novo nome. Muitas vezes, eu estou resumindo aqui, irmãos, esse pequeno estudo, muitas vezes os nossos pais colocam o nome que quando a gente passa a ter consciência do nosso nome, às vezes achamos até ruim, muito se envergonha e chega até mesmo e fazer uma observação em seus nomes, volta ao cartório, ao fórum, e ali ele vai criar outro tipo de nome, porque acha até que o nome acha um pouco inconveniente, quem vê até pensa que pode sofrer até bullying concernente ao nome, quem sabe porque por ser um nome um pouco diferente dos outros, e tenta trocar para melhorar, que talvez para chamar mais atenção, para ver para se ver livre de um trauma. E eu quero dizer para meus irmãos em Cristo Jesus, meus amigos em Cristo Jesus, não se preocupem em nome não. Fique com o seu nome, seja um salvo, seja um crente de Jesus, seja um seguidor de Cristo Jesus, porque a terceira promessa do Senhor Jesus para nós, que nós vamos ter um novo nome. Irmãos, imagine que tipo de nome o Senhor colocará em cada um de nós. É um nome maravilhoso. É o que o apóstolo Paulo ele falou. É o que o homem nunca vê, o que nunca chegou ao coração do homem. Não chegou à mente do homem. Nós vamos receber um novo nome, irmãos. Não vamos nos preocupar em trocar a nossa identidade, não. Não, vamos se preocupar em servir a Deus, em agradar ao Senhor, porque nós vamos receber um novo nome. Em Apocalipse 12:17, a parte B diz: ao que vencer, darei a comer do maná escondido, e dar-lhe-ei uma pedra branca, e na pedra branca um novo nome escrito, o qual ninguém conhece senão aquele que o receberá. Eu estou colocando no futuro, no verbo do futuro, porque nós vamos receber. Nós estamos indo para um futuro vindouro. Então receberá um novo nome, vamos nos preocupar em servir ao Senhor. Esse concernente ao nome, irmãos, eu estou falando no sentido literal mesmo. Eu não estou falando no sentido espiritual, no sentido literal. Porque muitos se preocupam com sua identidade, muitos acham que vai sofrer bullying, vai sofrer até perseguição, vai ser criticado nos ambientes, nos órgãos. Mas quando nós chegamos lá, nós vamos receber um novo nome. E esse novo nome, você não vai saber qual será o nome que eu vou receber. Nem eu vou saber o seu nome. Mas somente eu saberei que nome receberei do meu Senhor Jesus Cristo. Grande bênção, irmão. É esta terceira promessa que Deus tem para nós.
comeremos no maná escondido e receberemos uma pedra branca, e nesta pedra um novo nome. Que maravilha, né, irmão? Que bênção será no futuro, né? Que o Senhor tem guardado para nós e muitas vezes não valorizemos a palavra de Deus. Muitas vezes não damos nem crédito à palavra do Senhor Jesus Cristo. E a quarta promessa, irmão, é a promessa de julgamento às nações. Imagine, irmãos. Imagine que bênção, irmãos. Aqui fala julgar as nações. Mas julgar para quê, presbítero J. Filho? Eu não fiz nenhum curso de jurisdição, da advocacia, nem fiz um curso jurídico. E como eu vou julgar alguém quando eu chegar lá, quando eu fazer parte da corte celestial, presbítero J. Filho? Aqui está dizendo, irmãos, que é o que vencer e guardar até o fim, como eu assim tenho falado, as minhas obras eu lhes darei poder sobre as nações. Irmãos, no momento em que Deus dá poder a cada um de nós sobre as nações, é porque Ele já nos capacitou para esta missão, irmãos. Irmãos, é Deus que capacita o homem, seja ele crente ou não crente. Se ele não for crente, Deus permite e capacita. Porque Deus tem chamada para todos a sua obra. Agora, infelizmente, nem todos querem. Podemos ver a vida do apóstolo Paulo, ele já foi chamado no ventre da sua mãe para servi-lo ao Senhor. Deus capacita no momento, irmãos. Deus não manda ninguém para a sua obra ou para julgar algo que seja despreparado. Ele capacita, ele prepara, ele unge, ele ensina como julgar as nações. E a Bíblia aqui ainda diz em Apocalipse 2, 26 e 27 que e com vara de ferro os regerá, e serão quebrantados como vasos na mão de oleiro, como também recebi de meu Pai. Olha, irmão, isso é um privilégio para nós. Aqui Jesus está dizendo que aquilo que ele recebeu da mão do seu Pai, os privilégios que Deus deu para o seu Filho, ele passará também para nós, irmãos. Irmãos, enquanto mais nós lemos e estudamos a palavra de Deus, nós temos que crer, que colocar nossa fé em ação, que é uma veracidade. A palavra de Deus ela é inerrável. A palavra de Deus não é mentira, a palavra de Deus é verdade, é pura, é verdade, irmãos. Então está dizendo aqui que Jesus está dizendo que o que ele recebeu do seu Pai, ele passará para nós. É por isso que eu mesmo fiz uma interrogação, mas presbítero J. Filho, que poder eu terei de julgar alguém se eu não fiz nenhum curso na área de direito, na área de jurídica? Mas antes que isto venha acontecer, Deus nos capacitará. Glória a Deus. Grande e poderosa é esta bênção. Julgaremos aqueles que foram infiéis a Deus e a sua palavra, os quais amaram a injustiça e chamaram o mal de bem e o bem de mal. Apostataram concernente à palavra de Deus. Deixaram de pregar a verdade e passaram a pregar heresia. Deixaram de ser sinceros para com o Senhor e foram hipócritas. A quinta promessa fala sobre sermos vestidos com vestes brancas e ter o nome escrito no livro da vida. Glória a Jesus. Vestes brancas e não riscar o nosso nome no livro da vida, confessado diante de Deus e dos anjos. O nosso nome, irmãos, se nós formos até a morte, jamais o nosso nome será apagado, será riscado do livro da vida do Senhor Jesus. O que vencer será vestido de vestes brancas e de maneira alguma ou nenhuma riscarei o seu nome do livro da vida e confessarei o seu nome diante de meu Pai, diante dos meus anjos e diante dos seus anjos, meus anjos. Apocalipse 3, 5, versículo 6. Ó, irmãos, que benção, né? A corte celestial, toda nós aguardando. Toda a classe da parte da angelologia do Senhor Jesus
estará nos aguardando para a honra e glória do Senhor Jesus. Seremos vestidos com vestes brancas, cujo próprio Deus é o artífice, e estaremos com o nome intacto no livro da vida e o nosso nome confessado diante de Deus e dos seus anjos. Sexta promessa: ser destaque no templo de Deus. Presbítero José Alves J. Filho, ser destaque no templo de Deus, sim, porque aqui está tratando de coluna no templo de Deus, e com o nome de Deus, o nome da cidade, a Nova Jerusalém e o seu novo nome. Coluna é destaque, meus irmãos. Ser coluna do templo de Deus é destaque, é visibilidade, é segurança, é exclusividade na vida do cristão. Nós podemos ver os apartamentos, o prédio, a primeira coisa que nós vemos na frente que está dando uma sustentabilidade a um apartamento, um prédio, é nós ver as colunas, coluna bem estruturada, bem feita. E nós vamos ter esse privilégio, ser coluna do templo de Deus, aleluia, quer dizer, ser destaque. A quem vencer, eu farei coluna do templo do meu Deus, e dele nunca sairá. Escreverei sobre ele o nome do meu Deus, e o nome da cidade do meu Deus, a Nova Jerusalém, que desce do céu do meu Deus, e também o meu novo nome, Apocalipse 13:12. E concernente a este assunto, não tem nem mais o que comentar, né, irmãos? A sétima promessa é assentar com Jesus no seu trono. Irmãos, aqui é um pouco complexo esta interpretação, não porque eu creio que o Espírito Santo de Deus ele nos capacita para dirigirmos a palavra dos meus irmãos, meus amigos em Cristo Jesus, mas aqui nós vamos dizer que aqui é um pouco, já entrando um pouco na teologia sistemática, né? Diz aqui, assentar com Jesus no seu trono. Presbítero J. Filho, Jesus vai ter o trono dele individualmente do Pai? Quem sabe pode haver algumas curiosidades, algumas perguntas, né? Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. Assim como eu venci, me assentei com meu Pai no seu trono. Apocalipse 3:21. No livro de Mateus, capítulo 20, versículo 20, a mãe dos filhos de Zebedeu pediu para que seus dois filhos se assentassem ao lado de Cristo, um na sua direita e outro na sua esquerda, no reino de Jesus, ou seja, lá nos céus. Olha só o pedido que ela fez, né, irmãos? Eu não sei o que é que ela estava pensando em ela ter feito esse pedido. Jesus, com muita sabedoria, pois é mestre dos mestres, filho de Deus, ele disse, mas diz Jesus, que isso só permite, isso só cabe ao meu Pai que está no céu, que irá preparar para os vencedores. Mas o assentar-se à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles para quem meu Pai o tem preparado. Mateus 20, versículo 23, a parte B. Interessante que eu não posso me aprofundar, irmãos, concernente aqui, porque nós temos um tempo sobre o vídeo. Se passar de 45 minutos, eu estou lançando no Face, automaticamente o Face não vai aceitar, não vai incluir no programa de gratuito do Facebook. Mas, irmãos, vê aqui. O que assentar à minha direita ou à minha esquerda não me pertence dá-lo, mas é para aqueles a quem meu Pai o tem preparado. Mateus 23, a parte B. Diante desses pequenos estudos, podemos, irmãos, observar e contemplar as promessas para aqueles que vencem e permanecem fiel ao Senhor até o fim da sua caminhada. Essa é a promessa daqueles que permanecem até o fim. Eu falei concernente um pequeno estudo, um conciso de estudo, as 7 promessas que Jesus Cristo tem para os crentes lá no céu. Nós podemos ver essa pequena parte, como eu tenho falado para os irmãos, que aqui fala que sentará com Jesus. Isso, para entrar nesse assunto, é bom que nós vamos orar mais, até os irmãos que estarão a ponto para ouvir, orar mais, para que nós entremos nesses paradas que não venha confundir a mente dos meus irmãos. Para tirar dúvida, está o meu e-mail, jfilho.alves0@gmail.com. Está meu telefone 7598024668.
O meu e-mail é jfilho.alves0@gmail.com. O meu telefone, meu celular é 7598024668. Os irmãos tiverem alguma dúvida sobre isso, é um assunto um pouco complexo, trata-se da teologia escatologia sistemática, porque o que é escatologia? Escatologia, eu posso dizer para meus irmãos, que é uma das matérias que se estuda a teologia. Escatologia, podemos dizer, é um assunto ou uma das matérias que se estuda a teologia. Por quê? Porque temos angelologia, escatologia, como eu já tinha falado aqui, pneumatologia, paracretologia, eclesiologia, angelologia e assim por diante. Escatologia é uma das matérias, um dos assuntos que se estuda a teologia. Eu quero deixar aqui para o nosso irmão a conclusão para a meditação de vossos irmãos, que diz assim: entrai pela porta estreita, porque larga é a porta e espaçoso o caminho que conduz à perdição, e muitos são os que entram por ela ou ele. E porque a estreita é a porta e apertado o caminho que leva à vida eterna, e poucos há de entrar por ele caminho ou por ela a porta. Está em Mateus 13, 7 e 14, que o Espírito do Senhor, o Espírito Santo de Deus, possa falar mais forte em cada coração. Eu quero desde já mandar um forte abraço, uma doce paz para todos os meus pastores, presbíteros, auxiliares, obreiros, missionários da obra do Senhor, não só aqui no Brasil, mas no nosso globo universal. E quero fazer uma oração, irmão, neste momento para concluir. Não poderia concluir com uma rápida oração. Deus meu, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, eu quero te agradecer por esta palavra que tu me concedeu, por esse tempo tão maravilhoso para ministrar este conciso estudo em o teu nome, que abençoe todos de maneira especial. Louvo a Deus pela minha esposa, meus filhos, por todos os seres da face da terra, em nome de Jesus. Amém.